Olá pessoal, mais uma vez aqui reforçando sobre a proposta de intervenção. E para quem não assistiu essa aula, né, sobre a proposta de redação, aqui está um breve resumo sobre os elementos que a gente precisa compor na nossa proposta de intervenção. Tem que ser, como diz o pedido da proposta de redação, é que seja que forneça uma solução ao problema, né? Forneça uma proposta de intervenção que não fere aos direitos humanos, que tem que estar de acordo com os direitos humanos, né? E lembrando sempre isso, a gente nunca pode dar qualquer solução sem pensar que talvez a solução que a gente está apresentando, ela fere alguma questão dos direitos humanos, né? Então, nisso a gente perde não está contribuindo com o que pede a proposta, né? Que a competência 5 do Enem pede. Então, vamos lá, revisando. Vamos revisar agora os elementos da proposta de intervenção e pensar em um exemplo de conclusão-solução. Né? Quando a gente analisa, né, a competência 5 em um quadro de pontuações que ele tem, a gente tem o seguinte. Deixa eu só de marcar uma coisa aqui. A gente tem o seguinte, a gente tem de 0, né, 0 pontos, o que a pessoa, o que ela não fez, né, que no caso não deu pontuação nenhuma. Então, se não apresentou proposta de intervenção ou apresenta proposta não relacionada ao tema ou assunto. Então, o que zera a competência 5 é justamente ela não apresentar a proposta ou a proposta que ela apresentou não tem relação com o tema ou assunto. Então, a gente fica muito ligado nisso. Como eu falei, a tese ela é o eixo da redação, ela é o eixo da roda, né? Tudo gira em torno da nossa tese. Então, a gente colocar a tese no finalzinho da nossa introdução. A tese é o nosso ponto de vista sobre o tema. No caso, assim, o tema, a gente apresentou o tema, apresentou o problema do tema e deu o nosso ponto de vista em relação ao problema do tema, né? E aí o que acontece? A gente desenvolve o nosso ponto de vista no desenvolvimento e a gente faz uma conclusão que apresenta uma proposta de solucionar um problema. Então, assim, aqui está uma proposta relacionada ao nosso ponto de vista em relação ao tema, concorda? Então, a gente tem que se guiar pela nossa tese. E a nossa tese ela tem que estar certinha com o tema. Lógico, a nossa conclusão também vai estar certinha com o tema, tá bom? Então, se fugir do tema, dar uma proposta que não tem a ver com o tema, eu já vi isso acontecer. A proposta ficou muito bem feita, mas não era sobre o tema, a pessoa fugiu do tema, né? Então, ganha 0 pontos. Aí temos aqui vários níveis. Então, 40 pontos. A pessoa apresentou proposta de intervenção de vaga, precária, relacionada apenas ao assunto. O que significa isso? Quando a gente fala apenas ao assunto, que a gente viu numa aula lá no início, a diferença entre tema e assunto. Você lembra como que é importante a gente saber diferenciar tema e assunto? Por exemplo, quando eu falo educação é um assunto, ela é muito ampla, né? Ela pode ter várias coisas acerca da educação. Quando eu falo violência, ela é muito ampla. Pode ter várias coisas específicas de violência. Violência doméstica, violência contra a mulher, violência contra animais, violência contra menor de idade. Tem vários tipos de violência. Então, assim, o assunto ele é algo amplo. Agora, o tema ele especifica. Por exemplo, quando fala assim, na sociedade brasileira, já viu? Preconceito linguístico na sociedade brasileira. Ele está delimitando, ele está dando especificamente aquele tipo de preconceito e na sociedade brasileira, não é em outro lugar. Então, assim, o tema ele tem uma especificação, o assunto é amplo. Então, a pessoa proposta de intervenção vaga, né, precária, ou seja, ficou faltando elementos, ficou de uma forma muito vaga, muito aberta, não está falando especificamente do tema. Então, mas apresentou, teve alguma coisa relacionada ao tema, mas está de uma forma muito abrangente, muito vaga, né? Em 40 pontos. 80 pontos. Elabora de forma insuficiente proposta de intervenção relacionada ao tema ou não articula com a discussão desenvolvida. Então, tipo assim, a proposta de intervenção, mas ela, sei lá, ficou faltando elementos, tem alguns e outros não. Estão a ver com o tema, mas ou no caso aqui não articulada com a discussão desenvolvida. Então acontece assim de a gente
fazer ele fez uma parte e não fez outra, ficou faltando. E esse assunto ele não tá fiel ao que a gente estava desenvolvendo. A gente desenvolveu ali no parágrafo de desenvolvimento, né? Ali podemos dizer assim, destrinchando mais sobre a questão, né? Sobre o problema e tudo, apresentando detalhes, citações, etc. Aí quando chega na proposta de intervenção, a gente não fez ela de forma completa, ficou insuficiente, ou ela está fugindo um pouco do que a gente discutiu no desenvolvimento, entendeu? Tem a ver com o tema, mas não o que eu botei no desenvolvimento, entendeu? 120 pontos. Elabora de forma mediana proposta de intervenção relacionada ao tema e articulada na discussão desenvolvida no texto. Melhorou, ou seja, está de acordo, ele tá seguindo a linha de raciocínio, o que tem no desenvolvimento, nos parágrafos de desenvolvimento. Aí a conclusão está vindo, ela faz parte da mesma linha de raciocínio, está de acordo com o tema certinho, etc. Mas ela está mediana. Às vezes mediana no sentido que fica faltando às vezes elementos, não está detalhada, né? Ou seja, ela não está completa. Ela está um meio termo. Já é 120 pontos. 160 pontos, ela elabora bem a proposta de intervenção relacionada ao tema e articula a discussão desenvolvida no texto. Aí aqui a única coisa, seja, poderia dizer assim, pô, mas isso aí é a proposta de intervenção, está certinha, completa, né? Não necessariamente, porque olha a última aqui, ó. Elabora muito bem a proposta de intervenção detalhada, relacionada ao tema e articulada à discussão desenvolvida no texto. Acrescentou aqui o detalhado, entendeu? Então, a única coisa que fez dar a pontuação máxima é um elemento que a gente tem a mais dos outros que a gente viu, né? Podemos dizer assim, o quinto elemento? Não bem necessariamente quinto elemento, mas são 5. Então, nós temos aqui, voltando lá, a ação. Então, nós temos que saber o que precisa ser feito para resolver o problema, o que é possível apresentar. Essas perguntas aqui, vocês fazem um roteiro antes de começar, vocês têm que ter essas 5 perguntas aqui. Não precisa ser exatamente dessa forma, você só precisa memorizar os 5 elementos. Tá vendo o detalhamento aqui no finalzinho? Vocês têm que memorizar eles. Quais são eles? São ação, agente, meio, efeito ou finalidade, tá? O efeito é a mesma coisa que finalidade. Qual é a finalidade? O que eu vou alcançar com isso, né? E o detalhamento. Então, o que acontece? Quando você vai fazer redação, você faz um roteiro, um pequeno roteiro. E aí você tem que ter respondido essas perguntas para você mesmo. Qual é a ação que vai resolver o problema? O que é possível apresentar como solução para o problema? Qual é a gente? Quem é que vai fazer essa ação? Quem vai executar essa ação que vai resolver o problema? Aí, de que forma que ela vai executar essa ação? Entende? Porque eu tenho uma ação, eu tenho alguém para executar a ação, mas como que ela vai executar? Então, assim, como viabilizar essa solução? De que meio, de que forma vai ser feito essa ação? Né? O efeito. Qual o efeito que essa ação vai alcançar? Qual é a finalidade? Qual o resultado? Né? E o detalhamento. Que outra informação pode ser acrescentada para detalhar a proposta? Então vamos lá, detalhamento sempre como se fosse um elemento extra, é uma informaçãozinha extra. Então aqui tem esse exemplo aqui, ó, já preenchido. Aqui é um modelo. Pode-se perceber, ó, dessa forma, o elemento de coesão, dessa forma ele está fazendo um gancho, uma referência ao que foi dito anteriormente no desenvolvimento, né? Que está antes da conclusão. Isso aqui é o início da conclusão, né? Que foi feito antes, né? A gente falou antes de várias coisas. E aí a gente começa a conclusão falando assim, dessa forma, ou seja, pode se perceber dessa forma, ou seja, do que já passou, né? É uma referência que já passou. Aí que ou retomar o tema com outras palavras. Então aqui a gente coloca a informação do tema com outras palavras. É grave, o que torna urgente a necessidade de solucionar. Isso aqui é um modelo pronto, tá? Para tanto, ou seja, para... E essa questão aqui é outro elemento de coesão, né? Grafado aqui. Percebe que ó, tem 5 elementos de coesão aqui. Isso é um texto rico. Coesão não pode faltar. A gente sempre pensa aqui onde que eu posso encaixar um elemento de coesão. Um mecanismo linguístico, né? Como a gente chama. Então, para tanto, ou seja, para solucionar, né? Eu não vou repetir. Urgente necessidade de solucionar. Para selecionar, né, eu crio uma repetição. Então, eu boto um elemento de coesão para tanto, ou seja, para fazer isso.
aí vem agente responsável por ou seja, eu estou detalhando sobre o agente, o que ele é responsável, o que ele faz. A gente já vai ver no próximo slide. Ele deve fazer determinada coisa, ação. Isso, ou seja, tá? Outro elemento de coesão referencial. Eu estou me referindo ao que acabei de falar anteriormente. E isso, né? Percebe que é com essa. Isso e não isto. Isto é o que eu vou falar adiante. Isso é o que eu acabei de falar atrás. Uma referência ao que está atrás. Isso será efetivado por meio de, aí eu vou dizer como que vai ser feita essa ação. Essa proposta tem como finalidade, aí eu vou colocar finalidade, ela tem como resultado atingir determinada finalidade, a finalidade de atingir determinado resultado. Ademais, o elemento de coesão de soma, entendeu? Vou colocar mais coisas. Ademais, aí eu coloquei esse exemplo aqui, esse modelo tem 2 agentes. Tá? Não precisa ter 2 agentes, basta um. Mas esse modelo tem 2. O agente 2 ele fará a ação mediante algo meio para o que o efeito, né? Conta aqueles elementos tudo novamente. Se eu coloco 2 agentes, então tem que ter 2 ações, tem que ter 2 meios, tem que ter 2 efeitos. Não precisa ter 2 detalhamentos, tá bom? Basta ter um detalhamento uma única vez, você já cumpriu por elemento. Basta ter o agente uma vez, o meio uma vez, cada um dos elementos uma vez, você já cumpriu o objetivo, o exigente, né? O que está exigindo. Com essas medidas, ou seja, que eu acabei de falar, com tudo isso que eu acabei de falar, olha aqui um gancho semântico, eu acabei de colar, fazer um linkamento do que eu falei anteriormente, toda a informação que eu anteriormente, com o pequeno desfecho. Com essas medidas, espera-se que a problemática em questão, apesar de aparentemente utópico, seja de fato solucionada. Agora o modelo aqui pronto, ó, preenchido. Pode-se perceber dessa forma que o preconceito linguístico, que é o tema, o preconceito linguístico na realidade brasileira. Repetir o tema, que o preconceito linguístico é grave, porque torna urgente a necessidade de solucioná-lo. Para tanto, seja para solucionar, coisa, ou ao agente 1, ao governo federal responsável por, ao detalhamento, garantir a ordem e a organização. Eu não preciso colocar isso aqui, eu poderia dizer o governo federal deve promover, e etc. e tal. Mas, para cumprir com o detalhamento, o governo federal responsável por garantir a ordem e a organização social deve, aí está aqui a ação, promover campanhas publicitárias contra essa modalidade de discriminação. Isso será efetivado por meio de, por exemplo, o que alguns cometeram um erro, não colocaram o meio. Ele deve fazer isso para atingir essa finalidade. Por exemplo, lá a finalidade. Mas não colocou. Como é que ele vai fazer isso? Por meio de quê? Por meio das mídias, como a Rede Globo e a SBT. Essa proposta tem como finalidade a finalidade. Qual é o efeito que vai atingir? Mudar a mentalidade retrógrada da grande parcela da população. Agora, ademais, ele somou mais outros elementos, mas um segundo agente, e aí vem ação, meio, tudo mais novamente. Né? Outro agente, redes de ensinos, agente 2. Ele fará ação, campanhas. Qual meio? Mediante palestras com professores de português. Então, ele vai falar campanhas. Como é que vai fazer essa campanha? Tem que ter uma forma de fazer essas campanhas. Né? Para que sejam conscientizadas as futuras gerações, ou seja, a finalidade é seja conscientizar as futuras gerações acerca da entrada em questão. Com essas medidas, que finaliza com essas medidas, espera-se que a problemática em questão, apesar do aparecimento tópico, seja de fato solucionada. E que por fim tem um exercíciozinho, um pequeno trechinho aqui, uma conclusão, e aqui vocês vão dizer qual é a gente. Isso aqui depois eu vou botar o gabarito. Infere-se, portanto, uma coesão que modificar essa realidade discriminatória e opressora é missão da sociedade. Logo, coesão cabe ao governo, administrador do país, financiar as escolas para criar projetos de valorização a todos os tipos de trabalho e as mulheres, através de palestras, a fim de romper com o elitismo e o machismo que desconsidera as cuidadoras brasileiras. Talvez assim, dessa forma, né? Talvez, enfim, né? Seja uma coesão aqui, outro nível de coesão. As mulheres não serão mais invisibilizadas e terão sua dignidade humana garantida. Beleza? Então, quem é o agente, quem é ação, quem é efeito, é só responder essa questão aqui. Beleza?